Fala nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jampa. E hoje a gente vai reagir aqui ao programa F-Show com o Rodrigo Bueno, com o Eduardo de Menezes, com o Celso aqui também, com o Rodrigo Prates, com todo mundo. E hoje eles vão falar sobre o confronto de hoje na Libertadores, Flamengo e Estudiantes jogando no Maracanã. O Flamengo que já está classificado para as oitavas da Libertadores. E hoje vai ser só um jogo protocolar, independente do que acontecer. O Flamengo já está classificado, mas pode perder a liderança do grupo. E hoje uma vitória cairia bem, né? Então temos que vencer hoje para tudo correr bem e ficar tranquilo para o jogo contra o Palmeiras, dia 23, galera. Dia 23, ó, sábado, jogo contra a porcada. E a gente tem que ganhar da porcada, né? Porque eu tô vendo muito palmeirense aí dizendo que o Flamengo não é isso tudo. Porque perdeu por Vitória, que não sei o quê. Mas dia 23 é outro jogo. Os jogadores vão com outra mentalidade, mesmo estando próximo da Copa do Mundo. Mas vamos parar de enrolar e vamos assistir o programa e reagir. Vamos agora escalar o Flamengo. O Flamengo joga com Estudiantes, jogo importante na Conmebol Libertadores. Vamos para a escalação? Vamos para a escalação? Tem jogo que não é importante na Libertadores? Isso é importante porque você vai escalar o Mengão. Escala. Vai. Ah, meu Mengão, eu gosto de você! O campeão do mundo de 81! O time do Galinho de Quintino! Tetra da América! Quem tem mais nesse país na Libertadores tem 4! Sigam o líder, o Mengão poderoso malvadão! O time de Leonardo Jardim vem com Rossi! Pega penais, mas precisa pegar também com a bola andando, hein? Bola em andamento também. Pois é, pegar, Rossi. Hein? Pega a corneta aí, hein, Rossi? Não é só pegar penais, não. Pega tudo. Pela direita, uma dúvida. Será Varela? Cumpridor? Tem que ser Varela. Se não for Varela, mano, tá errado. Ou será Emerson Royal, que é real? Eu acredito ainda nele. É uma dúvida que tem Léo Jardim. Na zaga, é aquela dupla de Léos. O Ortiz e o Pereira. Pode escolher. Pereira, seleção, Ortiz, bigodão. Na lateral esquerda, outra dúvida, outro ponto de interrogação. Vamos de Ayrton Lucas, mais Eu acho que vai ser o Ayrton Lucas. mais leque do Fagueiro, ou Alexandro Seleção? Afinal, esta é a Seleflá. Você está em casa acompanhando, olha com atenção, Seleflá. Na meiuca, Jorginho, que é seleção da Itália, era. E do lado dele, Everton Araújo. Um jogador que cresceu demais na mão de Léo Jardim. Como enganche, não temos o Arrasca. Isso é um problema. Porém, temos Paquetop. Na Copa do Mundo, convocado mais um da Seleflá. Paquetop na armação. É a Seleflá, meu. Tem jeito. E aí o Carrasca fica mais aberto. Mais um da seleção, Disputando só que posição da com seleção plata. colombiana. Muita plata já queimou. E tá aí, Bruno Henrique ou Samuel Lindo na Bruno esquerda? Henrique, pelo amor de Deus, Samuel Lindo. Samuel Lindo virou Samuel Lindo. Não foi muito bonito, é verdade, nos últimos jogos. Mas eu acredito nele e acredito mais que tudo no BH, que pode ser a diferença. E agora eu tenho dúvidas sobre a condição mental de Pedro. Porque o Pedro Queixada merecia ir para a Copa do Mundo. João Ele Pedro vai. merecia. Escreva o que eu tô também falando. merecia. O Pedro vai e pra hoje, Copa. eu acho que ele vai calar os críticos e vai calar aqueles que o elogiaram e vai calar todo mundo, porque o Pedro Queixada vai fazer um hat-trick e classificar. Vai calar quem o Mengão elogiou? matematicamente. Diante da loucura dita pelo Bubu, de tantas, ele toca num tema importante, quero também a sua participação. O Pedro pode hoje entrar de uma maneira diferente, mais abatido, ou querendo calar os críticos? O Pedro hoje vai mexer com ele a não convocação, na opinião do... Já Celso? sabia. Eu acho que mexe, Edu. Seria impossível não mexer com qualquer atleta, ainda mais no nível que ele vinha jogando e vendo que a convocação contemplou jogadores que talvez não merecessem tanto quanto ele pelo momento atual. Acho que o início da temporada do Igor Thiago O início da temporada do Igor Thiago é muito bom, a reta final de temporada é um pouco pior. Se a gente for comparar com o Pedro, pelo momento atual, acho que o momento do Pedro é melhor do que o do Igor Thiago. Mas aí eu acho que... Não é injustiça, de jeito nenhum. Acho que o Igor Thiago, a convocação dele é absolutamente natural, até pelo que ele fez na seleção. Mas eu acho que é impossível não mexer. O que ele fez na seleção? Para pensar em momento. E aí você olha para outras posições. O Everton, por exemplo, foi convocado, que é um goleiro que vive um bom momento, mas que ainda não tinha sido chamado. Então, eu acho que tudo isso acaba mexendo com o jogador, é natural que seja assim. Agora, calar os críticos, eu não acho que o Pedro vai jogar para isso. Eu acho que o Pedro ele vai entrar para fazer o melhor dele, pelo Flamengo, o melhor dele que ele puder entregar agora. Não acho que tem um gás a mais por ele não ter sido convocado. Agora, a menos pode acontecer, porque
Ele perdeu uma grande muda oportunidade, nada, na vai sua fazer opinião, gol, Você meter acha, gol. Breno, que ele pode mais na tua opinião, se tivesse que apostar. time pra baixo. Você que é um dos grandes... Não é aquela pra baixo assim, sabe? Você jogou 2 jogos, não foi muito bem, aquela setice. Eu sei, tá meio diferente e tal. Mas no caso do Pedro, já era um indício de que dificilmente ele iria, porque você tem João Pedro, que ficou de fora da lista muito bem na Premier League, uma grande temporada, melhor que a do Pedro, se a gente considerar o longo prazo, esses jogadores se entregaram mais, o Igor Thiago teve que o lesão, Celso né? Então... citou, o Neymar muito pelo histórico, então claro que não outra dá... vaga, né? Exato, não dá para dizer que o Pedro perdeu a vaga para o Neymar. E o Pedro também, acho que tem como lição de estar fora da Copa do Mundo a necessidade de mais constância e regularidade, algo que o Felipe Luiz cobrava dele, né, até na época daquele entreveiro, mais participação defensiva do Pedro. Em alguns momentos ele conseguiu entregar isso, em outros não, mas atacante, para querer jogar a Copa do Mundo, querer estar na seleção brasileira, precisa entregar com constância e isso faltou ao Pedro. E até nesse ano no Flamengo, a gente olha para o momento do Pedro, melhorou, tem sido mais goleador, mas ainda assim, a gente olha para o jogo contra o Vitória, por exemplo, perde um gol ali no finalzinho que o centroavante se ressente de perder, não pode perder. Então, há aí essa irregularidade do Pedro que jogou contra, que o atrapalhou nesse ciclo de Copa do Mundo. Mas é um cara que, queira ou não, ainda pode disputar mais uma Copa, tem de se motivar, joga no Flamengo. Acredito que não vai deixar se abater por isso, não por não estar chateado com a não convocação, mas por saber que não aconteceu do nada. Aconteceu por um processo e a gente pode citar outros jogadores. O Pedro, definitivamente, não foi injustiçado. Havia outros jogadores em momento melhor e na posição dele. O Pedro, ele não tava com as suas chances mínimas, praticamente, de ir para essa Copa do Mundo. Muito, não por conta dele só, mas eu acho que muito por conta das lesões que vieram em momentos decisivos, seja da temporada do Flamengo, seja em momentos de convocação nesse último ciclo. Eu acho que o Pedro sofre muito com isso. Então, jogos assim, pós-convocação, jogos que são decisivos para que o Flamengo possa chegar mais longe na temporada, possa chegar mais longe nas competições que o time dele disputa, eles são muito importantes, porque o próximo ciclo da Copa do Mundo já começa agora. É muito importante que, depois Copa do Mundo, ele esteja contemplado na lista do Ancelotti, que vai ser o próximo técnico da seleção, se tudo der certo, obviamente, em 2020. Quantos anos ele vai ter para a próxima Copa, o Pedro? Cara, acho que vai estar uns 33. 32. Eu acho que já foi, mas enfim. Sabe Já uma foi coisa? com 32? Não. Eu acho que não. Olha Mas o os Neymar aí caras... com 34 jogando. Neymar Histórico de diferente. lesões. Não, eu concordo. E até no caso do Pedro, Edu, muita gente colocava na balança a favor dele o fato de já ter jogado uma Copa. Mas Richarlison foi titular da seleção na última Copa. Perfeito. Acabou não indo porque teve irregularidade. Antony faz uma grande temporada pelo Betis. Também não foi, concorrência muito alta. Então, Gabriel Jesus, Antony joga outro de que ficou ponta, de fora. não joga Então, o fato de já ter na jogado posição do Copa Pedro. não é Joga uma na garantia. posição do Pedro é o Claro, Thiago. quando você olha para a concorrência e enxerga jogadores que também merecem estar lá, eu vejo que na cabeça do Pedro isso deve ser página virada. Ele não deve ficar remoendo isso, porque é muito diferente. Se fosse um caso de um jogador constantemente convocado e de repente na última convocação acaba não indo. Se a gente comparar a frustração do Pedro com a do João Pedro, o João Pedro certamente está muito mais frustrado porque fez uma temporada com mais regularidade, apesar do Chelsea ter oscilado muito e também estava no radar, vinha sendo convocado com mais frequência. O João Pedro queria Neymar na Copa. Ele disse, não, quero Neymar na Copa. Eu sonho é ver o Neymar na Copa. Perdeu a vaga pro Neymar e tem que agora ficar na cama chorando. Você concorda que o momento do... Quem tirou ali, entre aspas, o Pedro da Copa foi aquele momento que tirou ele da Copa, foi o momento que ele viveu com o Felipe Luiz, que depois ele voltou a jogar muito bem. Contribuiu, mas é um somatório. Sabe o que é um somatório, né? Sei, lógico que É um somatório. É o combo. É aquele copo que são gotinhas que vão pingando até que em algum momento ele transborda. Então é isso. O Pedro é um jogador muito bom. Eu defenderia ele na seleção, inclusive com o Igor Thiago, né? 2 centroavantes. Mas a carreira dele é como um ecocardiograma, um eletrocardiograma. Como que é, doutor? O eletrocardiograma é assim, altos e baixos. Então o Pedro, quando ele aparece, ele é um fenômeno no Fluminense, e aí ele é quase negociado com o Real Madrid. E o Tite fica encantado com ele para a seleção. Aí ele sofre uma lesão gravíssima. E aí, lá para baixo. E aí demora para acender. Aí vai para a Europa e cai de novo. Aí vai para o Flamengo e no Flamengo ele oscila. Momentos em que ele é o grande cara, em outros ele perde protagonismo para o Gabigol, para o Arrasca. Então ele tá ali, então ele oscila muito. E com o Felipe Luiz chegou inclusive a trombar com ele, a bater de frente. Então por isso que eu acho que tem essa impressão de que o Felipe Luiz
não foi esse muito. momento, né? Não foi tão aliado, tão parceiro, não ajudou tanto o Pedro. Se o Pedro tivesse seguido à risca o que o Felipe Luiz pediu, e num primeiro momento, depois que passou a chateação dele, ele começa a fazer mais um trabalho de recomposição, de marcação. Ele não teria mais chance de estar na Copa? Teria, por isso que eu falo. É fácil dizer. Aliás, tem muito jogador brasileiro que faz isso, né? Vai na Europa e culpa o treinador. O treinador não sabia me usar, o treinador não me aproveitava bem. O treinador põe a culpa do fracasso dele na Europa no treinador lá. O técnico lá não gostava de mim. O técnico não gosta de brasileiro. Tem muito técnico... também que não gosta, né? Mas o cara é muito por exemplo, a gente vê o muito Endrick, né? O cara não tá rendendo, não tá se aplicando, não tá se adaptando. E aí ele, não dá, esse técnico aí, eu sou bom pra caramba. Eu não dei certo na Europa porque o técnico não sei o quê. Então, terceirizar tudo e botar no Felipe Luiz, pro Pedro não cola. Eu acho que o Pedro, sinceramente, vai ter que se reinventar se ele quiser voltar a uma Copa do Mundo. Ele ainda tem idade para isso, só que ou ele vira uma máquina de fazer gols, vira um Haaland, que aí não tem como não convocar, o cara, Campeonato Brasileiro, 30 gols, entrega 30 gols, não tem como não levar o cara. No futebol de hoje acaba sendo um defeito. Porque se o centroavante não faz esse papel bem feito, de recompor, de marcar, por mais gols que ele faça, como o Pedro sempre fez, a questão do Pedro nunca foi gol. Isso aí ele sempre entregou, tem uma média alta. E com a bola no pé, por exemplo, na minha visão, o Pedro é muito melhor que o Igor Thiago. Muito melhor. É melhor que o João Pedro. Porém, quando a gente vai analisar o conjunto da... Com a bola no pé? Com a capa... A capacidade de finalização do Pedro é melhor do que o dos dois. Mas o jogo do Pedro é mais refinado. É um cara que, por ser centroavante... Pedro, eu não sei, mas tudo bem. Mas é isso, o Pedro tem muito talento com a bola. Também é. Ele é um cara que, se a gente comparar... É o Harry Kane brasileiro, já falei aqui, ele é o Harry Kane. que é o Pedro? É o Harry Kane brasileiro. Harry Mas para ser o Harry Kane brasileiro, ele precisava ter a intensidade de jogo do Harry Kane. E não tem. E hoje é Tá fundamental. longe de ser o Harry Kane Centroavante brasileiro, que vive né? só de gols vai ter complicação para chegar nesse alto nível de uma Copa do Mundo. Eu acho que a Celso, questão com o atacante marcar ou não é obrigatório se você não for Neymar, Suárez, Cristiano Ronaldo, Messi. Se você não for esses jogadores, e talvez eu esteja esquecendo de um ou outro, Mbappé, talvez... O Pedro, para mim, ele não entra nessa característica de jogador que pode se dar o luxo de eu vou largar na marcação porque chega lá na frente eu resolvo todas. E não foi assim agora contra o Vitória, que você acabou de citar. E na carreira do Pedro também não tem sido assim. Ele é um jogador que faz muitos gols, faz. Mas você pega, por exemplo, a temporada que teve o Suárez no Grêmio. O Pedro não sonha em ter. Convocados para a Copa, Alexandro, Léo Pereira, Paquetá e Danilo. O Danilo dos quatro, quem tem menos chance de jogar essa noite contra o Estudiantes às 9h30 aqui no Maracanã. Aliás, importante dizer, mais de 48 mil ingressos vendidos antecipadamente. Ameaça forte de chuva durante o jogo, ainda assim teremos um grande público. E o Flamengo vencendo garante a classificação como primeiro colocado do Grupo A, sem contabilizar os 3 pontos que deve ganhar daquela partida que não aconteceu contra o Independente lá em Medellín. E aí faz a última rodada semana que vem, terça-feira, aqui, novamente no Maracanã, contra o Cusco, podendo chegar a 16 pontos e alcançar a meta principal, que é a primeira classificação, primeira colocação geral. Um cenário diferente do que o Flamengo viveu nos últimos anos, quando passou em segundo nas suas respectivas chaves da Conmebol Libertadores. O Flamengo tem grandes condições de passar em primeiro e com a melhor campanha dentre todos os classificados. Dito isso, o que a gente sabe é que vai ser a primeira aparição desses jogadores depois da lista divulgada pelo Ancelotti na última segunda-feira. Então, o inconsciente talvez atue de alguma forma para que eles não entrem em todas as divididas, para que eles baixem um pouco a intensidade, mas no discurso, no desejo, na postura, não dá para imaginar que eles vão arrefecer. O adversário é difícil, está 9 dias treinando só para o jogo de hoje, todo mundo conhece o Estudiantes. Ano passado o Flamengo eliminou o Estudiantes nas quartas de final nos pênaltis, graças a uma ótima atuação do Rossi lá na Argentina. Então o Cacique Medina está trabalhando o time, que está completo, um adversário de respeito, o Flamengo sabe disso. Então o jogo vai ser tinhoso, difícil, o Estudiantes é o segundo colocado da chave, vai tentar pontuar essa noite aqui no Maracanã. Não dá para jogar meia boca, como se diz por aí. Agora, esses jogadores convocados, realmente a gente tem que ter um olhar especial, porque pode ser que até involuntariamente a intensidade não seja a mesma, Edu. E é isso, galera. Esse foi o F-Show. A galera falou mais aí da convocação do Pedro do que do jogo do Flamengo em questão. Falou aí que o Pedro é o Harry Kane brasileiro. Não concordo com essa afirmação. O Harry Kane é um jogador de um patamar muito acima do Pedro, não tem nem comparação. O Harry Kane, ele tem um vigor físico muito grande. Assim, a gente sabe que é zoeira e tal, mas tem gente que acredita nisso mesmo. Então assim, não, calma. O Pedro, ele não é o Harry Kane brasileiro. Calma, ainda tá longe. Bem queria que ele fosse, mas ele não é. E eu não achei injusta a não convocação do Pedro.
Eu achei que ele seria sim convocado, né? Mas infelizmente não tinha vaga suficiente. São só 26 jogadores e é difícil escolher. Escolheram o Igor Thiago, né, um jogador que está em ascensão aí atualmente. Ninguém nunca ouviu falar desse Igor Thiago, mas ele está disputando na Premier League, então a vitrine é maior do que a do Flamengo, né? Então assim, a gente sabe, vamos esperar para ver. O Igor Thiago só jogou alguns minutos pela seleção brasileira, mas ele tem aí números bons, como disse o Bubu, né? O famoso Bubu. Disse que o cara é um dos jogadores que mais pressiona na Premier League. Os zagueiros, os jogadores do time adversário. Então, tem isso a favor dele. Vamos esperar para ver como é que vai ser nessa Copa do Mundo, que eu tô ansioso já para começar essa Copa. Eu quero assistir o jogo da Copa. E o Brasil vai ser hexa, eu não sei. Quer dizer, eu não sei se vai, mas eu quero que seja. E você, deixa aí seu comentário. Você está confiante no hexa do Brasil? Se com esses jogadores o Brasil vai ser hexa ou não? Você está desanimado? Comenta aí sua opinião. E comenta aí também o que você achou do programa F-Show, beleza? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!